Shalom Lekulam, Shalom Tzadikim. Estamos de volta, mais um Shabbat, com Shiur de Shabbat. Umas boas-vindas aos que... essa é só uma. Eu quero a obra completa, é uma azul, é uma grossa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre 9 de Av, conforme eu havia prometido, ok? Tá? Isso, obrigado. Obrigado. Conforme eu havia prometido, nós vamos trabalhar um pouco a ideia do 9 de Av. Vamos falar um pouquinho da questão histórica, da questão profética. Como o 9 de Av pode ser entendido à luz do passado, do presente, do futuro. Vamos tentar abordar o aspecto moral. E é claro, em uma hora só a gente não vai conseguir fazer tudo isso. Então não é verdade que eu vou conseguir abordar tudo isso. Mas a gente vai tentar tocar a superfície do assunto em seu significado mais importante, ok? Bom, primeira coisa, o que 9 de Av celebra? Teste básico, de judaísmo básico. Fala sobre a queda dos dois templos. Destruição dos templos. Diga aí, Jacob. A queda dos dois templos. Queda dos dois templos, ok. E por que nós lembramos dos 17 de Tammuz a 9 de Av? Dia do cerco. Até. O cerco, na verdade, antecedeu. O cerco é bem mais antigo. A cidade foi invadida bem antes. Tá. Bom, eventos relacionados com 9 de Av, antes de 9 de Av acontecer. De acordo com a tradição rabínica, obviamente. Que eventos registrados na Torá coincidem com 9 de Av? Ou que grande evento na Torá coincide com 9 de Av? Tisha B'Av. Tisha, você sabe o que é Teshá? O que é Tisha? O que é Teshá? Tisha ou Teshá? 9. Tisha B'Av. B'Av. 9 em Av ou 9 de Av, ok? Que grande evento na Torá coincide com 9 de Av, de acordo com a tradição rabínica? Foi a questão do bezerro de ouro? Não. Não. O relato dos 10 espias. Sim, verdade. O relato negativo dos 10 espias sobre a terra de Israel. Foi isso que aconteceu em 9 de Av. Foi o mais grave evento de todos, de acordo com os nossos sábios, no longo do deserto. Maior que o próprio bezerro de ouro. Porque o bezerro de ouro representava o quê? Uma divindade. O povo se sentiu órfão, recorreu a uma divindade já conhecida, foi influenciado pelos povos ao redor dele. No caso da terra de Israel, falar mal da terra de Israel foi considerado uma ofensa a Deus. Foi um presente que Hashem nos deu. Preferimos olhar pela ótica negativa, como fazemos com quase tudo na vida. Sempre analisamos as coisas, temos uma tendência a analisar as coisas por sua ótica negativa. E esse pessimismo foi quem levou o nosso povo a essa grande questão, que foi de fato o que nos deixou de fora da terra. O que deixou Moshe Rabbeinu fora da terra, o que deixou aquela geração inteira fora da terra. O bezerro de ouro não resultou nessa punição, mas a rejeição da terra de Israel
a difamação da terra de Israel, a Lashon Hará contra a terra de Israel, foi o que deixou o nosso povo fora da terra, ou aquela geração fora da terra, transferindo para a geração seguinte aquela missão de povoar a terra de Israel. Isso, no primeiro momento, o que nós entendemos disso é, todas as vezes em que uma geração não se faz digna da redenção, ela transfere isso para a geração seguinte. Transfere essa honra, mas ao mesmo tempo essa responsabilidade para a geração seguinte. Isso tem tudo a ver com o livro de Devarim, que nós começamos a estudar hoje, quando nós falamos, nós somos a geração das palavras, onde todas as palavras podem ser ditas e ouvidas. Nunca se disse tanto e nunca se ouviu tanto, de tantas ideias de todos os tipos. Hoje, para que você se converta a uma religião, você pode fazer um estágio com ela durante 2 anos, 3 anos, 5 anos, antes de decidir ir para uma religião. Antigamente, você tinha que procurar um líder religioso daquela determinada religião, ou aceitar ou estudar com ele durante um bom tempo antes que você tomasse uma decisão, na maioria das vezes influenciada por ele. Hoje não, hoje você pode ter uma visão externa, né? Você pode namorar com uma determinada ideia antes de assumi-la como sua. Então, toda a geração, essa geração de hoje é a geração de Devarim, é a geração das palavras. E por isso é uma geração muito mais indesculpável diante de tudo. Porque hoje ninguém pode dizer que é totalmente ignorante. Tá? Então o evento de 9 de Av, ele começa com esse significado. 9 de Av começa com Lashon Hará. E a Lashon Hará tem a ver com o quê? O que é a Lashon Hará? Qual é a raiz principal da Lashon Hará? Qual é? Não, essa... Você falou o quê? Não, a lepra não é a raiz. A lepra é a consequência. Você falou inveja. A inveja é fruto do quê? Não, a inveja não nasce no próximo. Nasce em mim. Medo? Não. Descontentamento. Descontentamento com quem? Consigo mesmo. Então, toda a Lashon Hará tem origem aonde? Descontentamento. Na inferioridade, na nossa visão, no complexo de inferioridade. São sentimentos inferiores que nos levam a cometer Lashon Hará. Os mesmos sentimentos que me fazem competir. Por que eu preciso competir? Porque eu preciso provar para mim mesmo que eu sou melhor do que outrem. Eu não preciso ser melhor na minha própria visão. Eu preciso mostrar para os outros que eu sou melhor do que alguém, porque eu estou tomando alguém como referência do meu sucesso e de minha realização. Então essa é a raiz da Lashon Hará. E essa é a raiz da Lashon Hará, e essa é a raiz do motivo mais famoso no que se refere à destruição dos templos. E qual é o motivo mais famoso? O que levou os templos a serem destruídos? O ódio gratuito. E o ódio gratuito está na raiz, a raiz do ódio gratuito, de novo, a raiz do ódio gratuito está na inferioridade pessoal de cada um de nós. Eu tenho um ódio gratuito pelo meu amigo aqui, porque ele de alguma forma desperta o que há de inferior em mim. O sucesso dele, a projeção dele, o que ele é, o que ele se parece, de alguma forma desperta aquilo que eu gostaria de ser. E me frustra. E essa minha frustração me leva a Lashon Hará. Então, por isso que todas as vezes em que fazemos Lashon Hará, devemos pensar nisso, porque estamos de fato nos autoafirmando. E essa autoafirmação é uma necessidade de nossa alma animal de achar valor para si mesma. Sobre o outro. Não, tomando o outro como ferramenta. Né? Eu estou usando de outrem para me sentir bem, me realizar comigo próprio. Quem está bem, 100% bem consigo mesmo, dificilmente vai fazer Lashon Hará. Ou se vai fazer sem perceber. Mas, de qualquer maneira, mesmo sem a gente perceber, a Lashon Hará tenta me autoafirmar. Elas tentam me fazer sentir um pouco melhor comigo próprio. Ou tenta justificar minhas escolhas, enfim. E eu acabo cometendo Lashon Hará.
A destruição do templo, o 9 de Av, torna-se um dia cuja Lashon Hará, o ódio gratuito, esses sentimentos inferiores são a base de sua razão de existir. 17 de Tammuz, 3 semanas antes, esse sim, ele se coincide não com a quebra das tábuas da lei, mas com o dia em que Moshe Rabbeinu subiu para tomar as outras 2 tábuas novas. Da segunda entrega, quando ele subiu, porque ele ficou lá mais um tempo, né? Mas o dia que ele subiu, dizem os nossos sábios, ocorreu no dia 9 de Av. Desculpa, 9 de Av não, 17 de Tammuz. E a outorga das segundas Luhot, das segundas tábuas, coincide com que dia? Quem lembra? O Yom Kippur. Tá? O que significa o seguinte? Que o 17 de Tammuz é o início do quê? É um início da redenção. Toda a redenção inicia com a rejeição e com a destruição de algo. Ok? A rejeição é uma dos processos da redenção, porque a gente sempre rejeita o remédio que vai nos curar. O corpo reage. E quanto maior é a gravidade da doença, maior é a reação do corpo ao remédio. Ok? O corpo reage contra o remédio. É o que acontece no câncer. Você cura o câncer, mas antes você reage. O teu corpo reage. Ele cai o cabelo, ele faz isso, faz aquilo. É o corpo reagindo contra a sua própria redenção. E a redenção nada mais é do que a devolução de nossa verdadeira essência. Ok. Muito bem. Então, o 9 de Av pode ser interpretado como juízo, mas não há juízo divino que não tenha objetivo final a redenção total da humanidade. Então, o 9 de Av é o dia da grande tristeza, mas também é o dia da grande redenção. É o dia em que a redenção começa. E aí eu me lembro do filme que eu citei esses dias no grupo de WhatsApp. Eu citei um filme, não sei se vocês se aperceberam disso. Esse termo, a grande tristeza, é um termo de um filme. Vocês lembram de que filme? O dia da grande tristeza é Avatar. Quem já assistiu Avatar? Avatar conta a história de um povo, de um determinado planeta, e esse planeta se tornou foco de extração aqui do planeta Terra. E eles queriam o minério do planeta, mas para isso eles tinham que destruir a casa sagrada, a grande árvore sagrada daquele povo, né? O povo Navi. Né? E a palavra Navi em hebraico significa profeta. Né? Profeta. E ao ser destruída aquela casa, ser destruída aquela árvore que foi chamado, no filme foi chamado o dia da grande tristeza, eles encontraram uma outra forma de se comunicar com Eiwa, que era a divindade daquele planeta. Não é sem propósito o nome Eiwa, que é uma das formas possíveis da pronúncia do Yod-Re, Vav-Re. Ok? O nome do diretor eu sempre esqueço, mas eu mesmo que fez o Titanic. James Cameron, exatamente. Ele faz uso de certas temáticas, de certas projeções da história judaica, bíblica. É a árvore da vida, né? Isso, exato. E aí eles encontram uma outra forma de se comunicar, de estabelecer uma conexão com a divindade deles. E qual é a forma que eles encontram? Vocês lembram do filme? Não, aí já é uma outra história, entra numa outra metáfora que ele quis trazer, que é uma metáfora mais messiânica, mas não é isso. Eles se reuniram em torno de uma outra árvore e deram as mãos e se conectaram uns com os outros e encontraram na conexão uns com os outros uma forma de se conectar com a sua divindade. O que mostra que o objetivo maior da destruição do templo é nos fazer enxergar o verdadeiro templo, que é formado pela unidade
pela nossa unidade enquanto comunidade. Esse é o verdadeiro templo que precisamos restaurar, antes que sejamos dignos de termos no meio de nós, de novo, a árvore que os nossos inimigos externos destruíram. Ou seja, se nós... A árvore se tornou o símbolo de uma conexão que, na verdade, não repousa nela, onde ela é apenas uma referência e onde a verdadeira conexão está entre nós mesmos. Somos nós os verdadeiros tijolos ou pedras desse templo que estamos construindo nesse mundo. Diga, Iaco. Ou seja, se nós encontrarmos em nós mesmos como unidade, como família, essa unicidade, essa unidade, então nós podemos acessar a unidade de Deus. Sim, porque a unidade se acessa pela unidade. A pluralidade nunca acessará a unidade e a unidade nunca será plenamente compreendida pela pluralidade. Ah, mas aí a pluralidade, mas aí então você está dizendo que só existe uma coisa? Não. A pluralidade existe dentro da unidade também, porque um mesmo diamante pode emitir pelo menos 7, na nossa visão humana, na nossa percepção humana, pelo menos 7 espectros de diferentes ondas de luz. Ou seja, o judaísmo, por exemplo, é uma religião plural em vários aspectos, mas ela converge numa mesma direção. Ok? Bom, mas a nossa unidade, enquanto corpo, enquanto alma, e por isso enfatizamos sempre, um de nossos lemas é somos todos uma única alma, está diretamente ligada com essa ideia. A ideia de que, uma vez sendo uma mesma alma, acessamos o sagrado coletivamente, pensando como um. Muito embora com opiniões divergentes. Podemos divergir de forma opinativamente. Não precisamos ter as mesmas opiniões, sejam elas políticas ou mesmo religiosas, em vários aspectos. Mas o nosso objetivo comum, a nossa essência comum precisa permanecer. Crer na unidade de Deus. Hã? Crer na unidade de Deus. Mas em vários outros aspectos. Os 13 princípios da fé judaica, vamos dizer assim, que é o que nos une de verdade. Ok? Bom, dito isso, vamos partir um pouquinho para o lado histórico. Vamos ver biblicamente o que o 9 de Ave, qual é o relato bíblico sobre o 9 de Ave. Segundo livro dos Reis. O som está baixo, aumenta um pouquinho o volume do meu microfone. Segundo livro dos Reis, 25. Verso 8. Verso 8, vamos ler. Só um minutinho. Ok. E no 7º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Eterno, a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e também entregou as chamas a todos os edifícios importantes, e todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. E mais do povo que havia ficado na cidade, e os
desertores que se entregavam ao rei da Babilônia, e mais da multidão. Esse é o versículo, estou vendo o versículo 11. E Nebuzaradã, chefe da guarda, levou os cativos. Nebuzaradã era chefe da guarda de quem? De Nabucodonosor, exército babilônico. Okay? Porém, dos mais pobres da terra, deixou o chefe da guarda ficar para os vinhateiros e para lavradores. Por quê? Porque uma terra que não tem lavradores, o que acontece com ela? Ela morre. Quando você conquista uma província, você tem que deixar, no mínimo, os lavradores, numa sociedade que vivia da agricultura. Se hoje todos os agricultores do Brasil ficassem 10 anos sem produzir, ia demorar pelo menos 20 para voltar a produzir o que se produz hoje. Então você tem que manter a terra producente. Ok? Entre os que ficaram na terra, nós podemos registrar uma figura importante. Quem foi? Jeremias. Tá? O profeta Jeremias. Justamente o profeta que anunciou o que está sendo descrito aqui. Jeremias anunciou o que estava acontecendo aqui. E os principais pecados não é a palavra difamado que eu quero usar, registrados ou evocados, não é, denunciados. Não, denunciados. Os principais pecados denunciados por Jeremias foram quais? Quem lembra? Gosto assim, vocês estão bem participativos. Idolatria? De quem? Não, dos reis. A idolatria assumiu o seu ápice quando ela atingiu os reis. Não é tão citado a alimentação. Alianças que faziam com os povos também. A aliança resultou nessa idolatria. Só existiu idolatria por causa das alianças. Tá. O Shabat da terra, especificamente o Shabat da terra, e o Shabat e o Shabat da terra, especificamente, mais enfatizado por ele, o Shabat da terra, que era a Shemitah, que já não estava sendo observada. Tá? Então Deus deu um descanso para a terra, na verdade. Tá? E fala que para cada ano que eles deixaram de guardar a Shemitah, eles permaneceriam 1 ano na Babilônia. Foram 70 anos. Significa que durante 490 anos, o povo de Israel deixou de guardar a Shemitah. Significa que, agora você entende melhor o que o Rav Yeshua quis dizer. Não uma vez só perdoarás, mas 70 vezes 7. Porque a Hashem foi capaz de tolerar 490 anos o nosso povo não cumprindo uma mitzvah tão importante como essa. Então, quem somos nós para não perdoarmos uns aos outros 490 vezes? É isso que ele quis dizer. Isso dá uma ideia melhor sobre o motivo da destruição do templo também, o ódio gratuito. Bom, vamos voltar para cá. E o outro motivo foi não libertar os escravos no 7º ano também. Ok? Então, o 7º ano dos escravos, o 7º ano da terra, 70 anos na Babilônia. Então, o número 7 está ligado. Detalhe, que dia Nabucodonosor entrou na cidade para queimar o templo? Não. Aí que está. De acordo com o texto bíblico, não foi no dia 9, foi no dia 7. Mas eu vou mostrar outra coisa aqui para vocês entenderem melhor. Porque afinal de contas a gente celebra o 9. Se ele entrou no dia 7 para queimar o Beit HaMikdash. Bom, vamos lá. Versículo 12.
Porém, os mais pobres já li. Cortaram em pedaços os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Eterno, como também os suportes e o mar de bronze em que estavam na casa do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Me expliquem isso. O que era o mar de bronze? O mar de bronze. Vocês têm que, quando vocês leem um texto desse, você precisa entender o que ele está dizendo. Isso vai exigir que vocês conheçam crônicas. É preciso que a gente desperte novamente para o conhecimento bíblico. Hã? O mar de bronze seria os armamentos? Não. O mar de bronze. Mar é o nome que se dá à pia da purificação. O mar de bronze construído por Shilomo Ameler, que era uma bacia de bronze nas costas de 12 touros feitos de bronze. 3 virados para cada lado dos 4 ventos do céu. Eram 12 touros, sobre o qual estava uma grande tina, onde se colocava a água que os sacerdotes usavam para lavar a mão e os pés. Esse é o mar de bronze que os caldeus levaram e fizeram em pedaços e levaram o bronze para a Babilônia. Detalhe, o bronze era um tipo de metal muito utilizado na fabricação também de armaduras, porque ele era maleável. Inclusive, Golias usava um capacete de bronze e um peitoral também feito de bronze. A idade do bronze marca uma revolução na tecnologia armamentista da guerra. Ok. Vamos lá. Continuando. Para vocês entenderem o que eles levaram. Levaram também as panelas e as pás. Levaram também as panelas e as pás. As pás da casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, levaram bronze para a Babilônia. E levaram também as panelas e as pás, e as espevitadeiras, e os recipientes de incenso, e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda braseiros e bacias de tudo que fosse de ouro ou de prata. Tá, o que eram as pás e as espevitadeiras? Eram utensílios usados no templo. A espevitadeira era para atiçar o fogo do altar o Mizbeah lá, que ficava do lado de fora do Beit HaMikdash, onde era colocado o sacrifício. E as pás eram para levar as cinzas do sacrifício dentro do santuário. No dia do Yom Kippur, principalmente, eram pás feitas de ouro. Tá? Ou seja, eram utensílios usados na casa. E as panelas eram tachos onde se cozinhava. Todo mundo pensa que os sacrifícios eram todos assados na brasa. Nem todos. Muitos sacrifícios eram cozidos em grandes bacias, e o sacerdote deveria pegar um pedaço. E aí você vai lembrar dos filhos de Eli, que metiam o garfo na panela e tiravam o primeiro, né, pedaço de carne que mais lhe aprovinha. Né? Pegavam o maior pedaço. Oi? Muitas vezes crua, sem que terminava de cozer. Né? É a ganância. Ótimo. Então, vai guardando isso aí. As pevitadeiras, pás, panelas que eles levaram. Ok. Incensário. Vai guardando isso. É importante porque eu vou ler depois lá em outro texto. Quanto às 2 colunas e o mar e o suporte de Salomão oferta na casa do Senhor, o peso do bronze e todos esses utensílios era incalculável. E a altura de uma coluna era de 18 côvados. 18 côvados, se a gente pegar como base o côvado de 45 centímetros, dá cerca de 4 metros de altura. Se pegarmos o côvado de 60 centímetros, então dá bem mais. Mais de quase 6 metros de altura.
A altura, 18 côvados dá 9 metros de altura, desculpa. 9 metros de altura. E baseado nisso aqui, tem uma outra informação interessante, porque nós não podemos ter nenhuma menorá, ou melhor, nenhuma Hanukiah acima de 9 metros de altura. Toda Hanukiah pode ter no máximo 9 metros de altura, que era a altura do Beit HaMikdash. Então ela pode ter 9 metros de altura do chão, ela dentro do chão até os 9 metros, ou ela só pode ficar na altura de 9 metros? A altura de 9 metros. Uma menorá, uma Hanukiah não pode ter mais de 9 metros. E se você mora num apartamento com mais de 9 metros de altura, você não pode colocar uma Hanukiah na janela. Você pode tê-la na sua casa, que está acima da altura do templo. Uma informação interessante. Aproveitando para dar essa informação. Ok. Levou também o chefe da guarda, Seraías, o sumo sacerdote, e a Sofonias, segundo o sacerdote, ou 3 guardas da porta. Da cidade tomou a um oficial, que era da comunidade das tropas de guerra, 5 homens, e eram do conselheiro do rei, tal, escrivão do exército, e ela estava na terra, ok. Tomando-os Nebuzaradão, chefe da guarda, levou-os para o rei da Babilônia e a Ríbia. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ríbia, na terra de Ramat. Assim Judá foi levado cativo para fora de sua terra. Por que Judá? Aqui é dado histórico, gente. Prestem atenção. Dado histórico. Por que Judá? Não houve aquela dispersão de tribos. Preciso de um café. Tem café lá, será? Foi pegar aqui, ó. Oi? As tribos de Judá. Quando ele fala Judá, ele está falando de... gente, vão guardando isso. Isso é conteúdo, tá? Não é só... A gente não está aqui só para ensinar a lição de moral, não. É conteúdo bíblico. Quando ele fala de Judá, ele está falando de quem? Do que? Da dinastia de reinar Não. de Machia. Não, senhora. Não, pode falar o que você quiser, não tem problema. Você pode falar o que você quiser. Não tem problema falar errado, isso que eu quero dizer. Mas participem. O que é Judá? Não. Judá, gente. Judá foi levado cativo. Por que ele não falou Israel foi levado cativo? Porque ele falou Judá foi levado cativo. Não era para cumprir uma profecia? Mas por que Judá? Porque da casa de Judá O que é a casa de Judá? viria É a o casa povo de Israel. É a casa de É a tribo de Judá que ele está falando? Não. O que é a casa de Judá? A casa de Eterno. Não. Casa não é no sentido de casa. Onde se mora. Casa no sentido de família. Não, mas não dá para dividir o reino. Pronto, e aí? o norte e do sul. Pronto, e aí? É o que eu falei, do norte e do sul, a divisão das Você falou isso aí? Falei. Eu não ouvi não, então desculpa. São os reinos. Os reinos. Depois da morte de Shilom Amele, o rei Roboão reinou em seu lugar, seu filho. Veio Jeroboão, propôs a diminuição dos impostos. O rei de Judá, o rei Roboão, que era da tribo de Judá, obviamente, endureceu e Jeroboão levou com ele 10 tribos e Judá e os Benjamim ficaram juntamente com os levitas que estavam em seu território, porque havia levitas tanto ao norte quanto ao sul do território de Israel. Toda a área do sul do território de Israel passou a ser chamada por Reino de Judá. Ok? O reino de Judá tinha como capital Jerusalém. E é conhecido no Novo Testamento como Judéia. Judéia e Judá é a mesma coisa. Samaria já é uma outra região. Samaria era, na verdade, a capital do reino de Israel, que eram as 10 tribos do norte. Então, quem foi levado cativa? Que tribos foram levadas cativas? Judá, Benjamim e Levi. Porque Levi também estava. Mas não toda a casa de Levi. Os levitas que estavam no território de Judá. Ou seja, no reino de Judá. Judá aqui não é a tribo de Judá, é o reino de Judá. Lembrando que, paralelamente, existiam os reis de Israel e os reis de Judá. Paralelos.
exemplos, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, é bom, eu adoro essa expressão. Um exemplo, por exemplo. Ele vai só repetir para mim. É um famoso pleonasmo. Um exemplo, por exemplo. Por que não existe um livro do profeta Elias? Vamos abrir no livro do profeta Elias. Por que não existe livro do profeta Elias? Por que não existe livro do profeta Eliseu? Porque eles profetizavam em Judá. Ao contrário. Em Israel. Porque eles profetizaram em Israel. Todos os reis mencionados em Reis são reis de Judá. Tá? Os reis de Israel, os profetas de Israel, eles não é que eles são marginalizados, eles fazem parte de uma outra vertente da história judaica. Porque na Samuel era juiz. O que é? Porque Samuel, você está falando de Samuel, né? Não, Samuel veio antes da divisão do reino. Antes da divisão do reino. Ele ungiu Davi. O filho de Davi foi Salomão e Roboão é que o reino foi dividido. 2 gerações depois. Entendeu? Não tem problema. É bom você fazer essas perguntas. É bom porque as pessoas... existe, mais viajando junto, exato. Existe uma coisa chamada cronologia bíblica que pouca gente conhece. Entendeu? Tem um livro chamado A Grande História. Não estou vendendo ele. O livro chama A Grande História. Esse livro é um livro da editora Loyola, se eu não estou enganado, e ele conta toda a história bíblica num livro. Mas, sabe? Deve ser dando nome quando você lê o livro, acho que tem que ler de novo. Não, quando você lê o livro, você entende a Bíblia. Eu vou dizer isso para você. Ele conta a história bíblica em capítulos, a história do povo judeu em capítulos. Desde Moisés, desde Abraão até Jesus, como eles chamam, Yeshua, até a grande história. E é bem interessante porque ele está aí o livro, grande história. Então, se você quer entender a cronologia bíblica, é interessante você fazer isso. Você estabelecer na sua mente ou num quadro uma linha cronológica. É muito importante isso. É muito importante. Tá, então Judá foi levado cativo. Por que Israel não foi levado cativo? Israel estava Ao norte, que eram as 10 tribos. Por quem Israel foi levado cativo? Israel. Não, as 10 tribos são ao norte. Os assírios levaram as tribos do norte. Os assírios. Só que os assírios fizeram diferente. Levaram alguns com eles e colocaram gente deles, de outros povos conquistados por eles, colocaram para morar dentro do território de Israel. Aí você vai ler isso lá em 2 Reis 17, que é chamada a origem dos samaritanos, né? Que eles serviam aos deuses, tanto aos deuses dos assírios, quanto ao Deus de Israel. Chamada prostituição espiritual de Israel. Okay? Israel, no caso, o reino, não o povo. Okay? Vocês conseguem entender isso? Quando a gente fala povo de Israel é uma coisa, quando a gente fala tribo de Israel, o reino de Israel é outra coisa. Quando a gente fala o reino de Judá, né, ou a tribo de Judá, são coisas diferentes. Tá bom? Você fala aquela passagem lá dos 5 maridos da mulher. Isso. Eu fiz uma prédica sobre isso uma vez, comparando os 5 deuses dos samaritanos com os 5 maridos da mulher samaritana com quem o Rav Yeshua se encontrou. Tem origem lá. Sim, exatamente. É uma metáfora. Ok? Muito bem. Vamos voltar lá. Então, aqui de acordo com Jeremias, de acordo com 2 Reis 25, Nebuzaradã, que era o chefe da guarda de Nabucodonosor, entrou em Jerusalém que dia? Dia 7 do 10º. Ok? 7 do 5º mês. Qual é o 5º mês? Ave. Tá? Mas, algum tempo antes, no dia 9 do 4º mês, Jerusalém é invadida, os filhos de Zedequias são levados para a Babilônia.
seus olhos são furados, e os seus filhos são mortos primeiro na sua frente, depois os seus olhos são furados. E ele é levado preso. O mesmo que... Não, esse o mesmo que pediu para aumentar. O mesmo que pediu para aumentar os Mas a dias. cidade ficou sitiada por um bom período. Oi? Que teve 15 anos a mais. Oi? A cidade ficou sitiada por um bom período. Ficou um bom período. Vamos ler isso aí? Porque, olha, Está em 25. né? Uhum. 25:1 fala, sucedeu que no segundo Reis 25:1, sucedeu que ao ano 9º do seu reinado, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém com seu Você exército. está lendo 25:1, né? Isso. Uhum, continua. Ficou contra ele, Aham. levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade ficou sitiada até o 11º ano Uhum. do rei Zedequias. Ou seja, um ano. Quase um ano inteiro, é isso? É no 10º dia do 10º mês. Uhum. Até o 5º dia do ano seguinte. Até o 5º mês. Até o 11º ano, fala aqui. Então, até o 11º ano. Até o 5º mês. Até o 5º mês do ano seguinte. Continua. Aos 9 do 4º mês, a cidade se via tão apertada pela Uhum. fome que não havia mais pão para o povo da terra. Isso. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram. Então, quanto tempo durou esse sítio? Um ano, praticamente. 6 meses. Foi no 10º mês, 11, 12. No 4º mês ele invadiu a cidade. São 6 meses. Tá? 180 dias. O suficiente para o povo da cidade morrer de fome. Tá? Semelhante a isso aconteceu também no ano 70 da Era Comum, quando Tito, o então general, não ainda imperador, então general romano, sitiou Jerusalém. Tá? Mas a guerra começa no versículo capítulo 24, nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele por 3 anos. Ficou seu servo, então se rebelou contra ele. A Babilônia já havia tornado Jerusalém uma província 3 anos antes. Quando Jerusalém caiu na mão de Nabucodonosor, ela já era uma cidade, ela já era uma província. Judéia já era. A Judéia, o que é a Judéia? Jerusalém. Não. Jerusalém é a capital da Judéia. Judá. Judéia é o nome que se dá ao território de Judá. Território de terra mesmo, ok? Tipo, Judá, Benjamim, 2 grandes tribos ocupavam uma determinada terra. Aquela terra que compreende toda a terra de Judá e Benjamim foi chamada de Judéia. Judéia é lugar dos judeus. Judeus, no caso, não os judeus, enquanto o povo judeu de 12 tribos, mas o povo judeu das 2 tribos. Todos os judeus de hoje, reconhecidamente judeus, descendem de que tribos? Hã? Não. Judá, Benjamim e Levi. Ok? O resto está disperso. São as famosas 10 tribos perdidas. Entenderam isso? Então as 10 tribos permanecem perdidas. E aí eu quero levantar uma lebre. Que Levi estava nos 2 lugares. Porque Levi não tinha terra. Nós já estudamos a Paraxá da semana retrasada, que Deus deu cidades para os levitas em diferentes cidades. Será que as tribos perdidas ele não espalhou no resto do mundo? Se espalhou no resto do mundo. Mas eu quero levantar uma lebre importante. É de conhecimento de algumas comunidades, nós também passamos por essa interpretação, de que as 12 tribos, os 144.000, foram os primeiros judeus da época do Rav Yeshua a aceitar a pregação dos ensinamentos dele para que então viesse primeiro os gentios. Já ouviram essa interpretação, obviamente. O problema é que na época do Rav Yeshua não existia mais 12 tribos. As 12 tribos não existiam mais. Só existia Judá, Benjamim e Levi. Então essa é uma outra coisa aí que talvez a gente tenha que estudar no futuro. Mas essa informação é importante. Eu não estou dizendo que essa interpretação ela é errada, mas deve ser analisada com mais cuidado. Porque é possível que essas 10 tribos restantes
estejam nos samaritanos. Porque os samaritanos são, de fato, as 10 tribos. Por quê? Porque o Rav Yeshua falou o seguinte: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e depois aos confins da terra. Samaria representava as 10 tribos perdidas. Tá? Representava. Eu estou falando isso porque, de fato, não havia divisão de tribos naquela época. Mas o discurso da samaritana, ele diz assim, olha, tu sendo judeu, né? Mas nosso pai Abraão, nosso pai Jacó, ela fala. Sim, mas não havia divisão de tribos mais. Mas como é que ela fala? Ela fala porque ela é descendente das 10 tribos. Ela reconhece que é. Mas se eu perguntar para a mulher samaritana de que tribo ela é, muito provavelmente nessa época ela não saberia te dizer. Não havia divisão porque já tinha se perdido. E já tinha se perdido, já havia se misturado. Mais de qual tribo? Exatamente. Assim como nos dias de hoje, ninguém sabe se é de Judá ou de Benjamim. Se é de Levi, sabe. Os Leviim existem até hoje. As famílias que são reconhecidamente de Levi. Primeiro, o Cohen, que é o descendente de Arão, existe até hoje, são os primeiros a ser chamados Aliá. Depois o Levi, chamado Aliá, e depois Israel. Esse Israel é Judá e Benjamim. É difícil dizer se você é de Judá ou se você é de Benjamim, se você é judeu. Mas você é de uma dessas duas, mas não se sabe de qual. Então, na Britânia Shai não se direciona a ninguém como fulano da tribo de tal. Não. Não, eles se colocam fulano fariseus. Que não eram etnias, não eram tribos, eram segmentos religiosos. É como o Hassidi, enfim. Tá? Muito bem. Estão entendendo isso? Está elucidando melhor a questão? Que é importante a gente elucidar a questão. Tá. A Bíblia fala em 7 e não fala em 9. Por que celebramos 9? Tá vendo? Os judeus estão sempre inventando uma forma de fazer as coisas diferentes da Bíblia. Criam suas tradições, as vãs genealogias, as fábulas judaicas. Bom, vamos ver Jeremias então. Jeremias relata o mesmo acontecimento. Os 7 eles sitiaram, né? Não, os 7 eles entraram e queimaram a casa. Está escrito aí, leia lá. 7, 8 e 9. Lê lá. 25, 8 e 9. Olha, no quinto mês, no sétimo dia do mês, Aham. no ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém, Nebuzaradão, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas de importância que ele as queimou. Ok. Então que dia foi queimada a casa? Segundo isso aqui, dia 7. Dia 7. Dia 7 foi dias atrás aí. Foi quinta-feira. Certo? Vamos lá. Jeremias 52. Você estudou em casa? Foi? Você fez lição de casa? Eu queria ter um filho assim, amado Beto. Concordância bíblica. Chave bíblica. Amor, eu tava tão orgulhoso. 52:12 de Jeremias. Faz isso não. Deixa quieto, guarda o ouro, né? Não, era só ter omitido. Até o Machia está oculto, por que você não pode ocultar a informação? 12. Aí nós falamos, mas é brincadeira mesmo. 12. Veja lá. Vamos de novo falar, ó. Vai do versículo 6 aí em diante. 6, lê bem alto para o nosso internauta ouvir. No mês 4 aos 9 do mês, quando a fome prevalecia na cidade, o povo da terra não tinha pão, foi aberta uma brecha na cidade e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho. Aqui ele conta diferente. Em Reis fala que os muros da cidade foram destruídos. Aqui ele fala que foi aberta uma brecha. Claro, não tem como destruir o muro de uma vez só e nem é necessário. Nenhum exército vai destruir o muro inteiro para daí invadir a cidade. Não existe isso.
Exatamente. Não precisa. Então, quando ele fala que os muros foram destruídos, ele fala, o muro foi vazado. O muro foi rompido. Só que, tipo assim, se você pegar hoje um terreno por exemplo, bate lá, quebra um pedaço desse terreno... Um pedaço do muro? Um pedaço do muro. Desculpa, você vai falar, poxa, destruíram o muro ali. Exato. Né? Eles destruíram o muro, mas foi depois. Porque imagina, eles entraram na cidade pela brecha e falaram, não, mas peraí, não vamos entrar ainda não, que a gente não destruiu o muro inteiro, né? Não, eles entraram pela brecha. E aqui diz assim, aqui fala pior ainda. Ah. Aqui diz então a cidade foi arrombada. Cidade foi arrombada. A cidade foi arrombada e depois entrou na cidade. Não, a cidade, é isso que significa ser arrombada. Quando é que uma casa é arrombada? Pela porta. O cara abriu um trinco, a casa foi arrombada. Tá bom? É isso que significa. Então, é interessante a gente fazer essas comparações bíblicas, porque elas vão trazer mais detalhes. É igual Devarim. Devarim faz menção de coisas que não estão registradas em números. Tá? E aí, se Devarim faz menção de coisas que não estão em números, aí vem a tradição oral trazendo um monte de outras informações que não estão em nenhum lugar escrito. Tá? E a tradição oral vai trazer detalhes sobre isso. Bom, vamos lá. 7. A cidade foi arrombada, todos os homens da guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho, tal. 8 exércitos perseguiu, 9 tomaram preso, fizeram subir ao rei da Babilônia, Ribla, tal, como falou lá. Já tinha falado em reis. Matou o rei da Babilônia os filhos de Zedequias. Não era Ezequias. Zedequias, o último rei de Judá. A sua própria vista também, assim, os principais de Judá em Ribla. E vazou os olhos de Zedequias e atou com 2 cadeias de bronze e levou a Babilônia e conservou no cárcere até o dia de sua morte. Zedequias morreu no cárcere. Cego e sem os filhos. No 10º dia do 5º mês, no ano 19º, que confere com reis, de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, o chefe da guarda, servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Qual é a questão aqui? No 5º mês, no 10º dia. Hã? Qual é a questão aqui? No 5º mês, no 10º dia do mês. E, de acordo com o 2º Reis 25? Era o 7º. Pronto. Então, nós temos 2 informações bíblicas que divergem. Informações históricas, vale lembrar. Diga, Iaco. 10º dia do 5º mês. Que é o mesmo 5º mês. 5º mês é o mês de Ave. Mês que vem é o quê? Elul. Depois vem Tishrei. Ok? Muito bem. Eu estou falando do Tishrei agora, você viu, Iaco? Estou falando do Tishrei. Daqui a pouco eu vou falar Maftir também. Kipa, Talit. É a influência. Então, a gente tem que atender a todos os públicos. Né? Não brincando. Eu tenho que dar uma cutucada. Né? Os meses de ave se conferem de 1 a 30? Ave é 29 ou 30? É 29, se eu não estou enganado. Não existe 31 no calendário judaico? Não existe 31. Não, os meses de ave. Não, ave é o nome de um mês. É o nome do. Não é agosto. Ele ocorre entre junho e agosto. Julho e agosto. Tá? Então nem sempre funciona dentro de agosto. Ele se move dentro do calendário gregoriano. Ele se move porque ele é lunar e não, né? Ele é luno solar, né? Bom, vamos lá. Um fala 7 e o outro fala 10. Pronto. Um fala 7 e o outro fala 10. Aí vem o Talmud. Vamos achar uma média nisso tudo? Vamos achar uma média. O Talmud, tratado... deixa eu só ver aqui o tratado que aborda isso.
é o Tratado Gittim, não quis citar errado. O Tratado Gittim é o tratado que vai abordar esse assunto. E também o Tratado Moed. O Tratado Gittim é um tratado que trata de divórcio. Não tem nada a ver com o tema. E o Tratado Moed é um tratado que trata de festas. Também nada tem a ver com o tema. Mas quando se trata de Talmud, o Talmud é um registro de argumentos. E nesses registros de argumentos, coisas são trazidas à tona, que nos dão informações. Por exemplo, o que eu fiz agora há pouco. Eu peguei o fato de ter 18 côvados de altura e dei uma informação para vocês sobre Hanukkah. Isso tem a ver com alguma coisa do que eu estou explicando? Hanukkah? Não tem. No Talmud é igual. O Talmud está explicando sobre uma determinada coisa, faz uma referência. Essas referências são ricas em informações. Tá? Por exemplo, quando nós estudamos no Talmud, o horário de rezar o Shema, que deve ser até meia-noite. Aí pergunta como Davi sabia que era até meia-noite. Estudamos isso, porque um vento passava pela harpa de Davi à meia-noite e tocava a harpa de Davi. Histórias que os rabinos contam e que nos dão informações que não estão registradas na Bíblia. Ao longo da discussão sobre divórcio, ao longo da discussão sobre festas, algum rabino fez uso da palavra e disse, como aconteceu no mês de Ave, quando o templo foi destruído. E os nossos sábios então vão dar uma cronologia sobre os eventos ocorridos no mês de Ave. Então, no dia 7, começaram a destruição do templo, e no dia 9, ao entardecer, de acordo com o Talmud, e de acordo com o que argumenta no tratado de Gittim e no tratado de Moed, o Rabi Yohanan vai dizer que e a destruição se completa no dia 10. Gente, entre dia 7 e dia 10 tem quantos dias? 3 dias. Na verdade tem 4. 7, 8, 9 e 10. São 4 dias. Ok. São 4 dias. Mas entre os dias? Sim, mas entre os dias você tem... Entre os dias tem 2. Tem 72 horas, vai. Um pouquinho mais, um pouquinho menos de 72 horas. Dependendo da hora que começaram e a hora que terminaram. Bom, não dá para destruir um templo de 9 metros de altura, por tanto de largura, por o átrio e por aí vai, em um dia só. Tá? Era um... Oi? Sem dinamite nem nada, né? Exatamente. Então você tem aí 3 dias de grande luto. Hã? E tem que pensar também quando os macabeus estavam lá, naquele evento dos macabeus também. O quê? Sobre a destruição do templo. Os macabeus não fizeram... Os macabeus, o templo havia sido profanado, não destruído. Foi profanado. Mas mesmo assim eles tiveram que destruir o altar, porque tinha sido oferecido porco, construir um outro altar. Não, aquilo foi Tito. O ano 70 da Era Comum, o Arco do Triunfo, né? Aqui não são os macabeus. O Arco do Triunfo, você quer dizer, da França, que mostra eles carregando aquela menorá, aquele desenho famoso. Né? Geralmente colocam esse desenho quando é alguma coisa em relação aos macabeus. Sim, porque faz uma referência, mas esse desenho se refere a um evento do ano 70 da Era Comum, de Tito, levando os utensílios do templo. O segundo templo já. Macabeus, eles retificaram antes, no ano 160 antes da Era Comum, antes de Yeshua, ok? E eles terminaram a destruição no 9 de Ave, tá? No 10 de Ave, Então, olha, durante o dia 7 e 8 de Ave começaram a destruição do templo. No dia 9, ao entardecer, a destruição completa se deu. E no 10º dia botaram fogo. Então houve uma destruição e um incêndio. Então esses eventos que compreendem o dia 7 e o dia 10, que não estão registrados na Bíblia, estão registrados no Talmud. Tá? De novo, o Talmud vai ser muito útil nessas questões, porque é o Talmud, por exemplo, quem vai contar a história de Hanukkah, que não está registrado no livro dos Macabeus.
No livro dos Macabeus fala de que eles renovaram no dia 25 de Kislev, fizeram o primeiro sacrifício. Mas não diz, por exemplo, que houve aquele milagre da menorá que durou 7 dias a mais do que aquele dia que deveria durar, durando 8 dias ao todo. Isso está registrado no Talmud. Okay? Então, o 9 de Av é uma data talmúdica que está dentro das datas apresentadas em Reis e apresentadas em Jeremias. Ótimo. Lembra das panelas? Que a gente citou aqui. Por que eu fiz questão de falar das panelas? Vamos para Zacarias? É o texto que vocês conhecem. Isso. E ele fala das panelas. Tá? Ele fala das panelas. Só que é do outro tempo, não tem nada a ver, mas... Sim, mas é só por causa das panelas. As panelas são muito importantes. Eu fiz uma postagem no meu Face cerca de 6 meses atrás, quando a gente estudou as Parashiot que falavam do Beit HaMikdash, aliás, do Mishkan, e eu coloquei lá foto de algumas panelas. Não coloquei lá? Aquelas panelas estão hoje no Instituto do Templo, em Jerusalém. Isso, eu postei aquelas imagens lá, ok? Eles estão registrados no Museu do Instituto do Templo, em Jerusalém, que estão aguardando a reconstrução do terceiro templo para a sua utilidade sacrificial, que de acordo com todos os profetas haverá. Não adianta você me perguntar assim, gente, está dito em Hebreus que ele tem o derradeiro sacrifício. Está dito em Hebreus. Ótimo, Baruch Hashem está dito em Hebreus. Ele foi o derradeiro sacrifício para toda uma geração e para 2000 anos. Mashiach, de fato, foi o último sacrifício realizado, né? Vamos dizer assim. O próprio... Não, sim, vamos dizer que foi, vai. Então, vamos usar esse argumento. Porque, na verdade, toda a morte de um tzadik é chamado de Kiddush Hashem. E o Kiddush Hashem, que é o derramamento do sangue em nome de Deus, é considerado um sacrifício pelos nossos sábios. Mas não foi no sentido que as pessoas imaginam. Vou oferecer aqui. Não, não foi nada disso. Ele foi assassinado por Roma com a conivência dos sacerdotes e o seu sangue foi tomado por Deus como um sacrifício, como foi o de Abel. Abel foi sacrificado? Não, Abel foi assassinado. Mas o sangue dele teve um efeito de clamar, não é? Então, nesse sentido, né? Que ele fez o Kiddush Hashem. Ok. Hebreus fala que é o derradeiro sacrifício, mas em nenhum momento Hebreus fala que não haverá mais sacrifício. Não há nenhum texto, nem do assim chamado Novo Testamento, que diga não haverá mais sacrifício. Isso não existe em nenhum lugar do assim chamado Novo Testamento. Muito pelo contrário, o livro dos Atos menciona situações onde claramente houve sacrifício, mesmo após a morte do Rav Yeshua. Por exemplo, quando Shaul Rachalia oferece seus cabelos do voto de nazireado que ele tinha. Para quem nunca imaginou Shaul Rachalia cabeludo, ele era cabeludo porque ele fez voto de nazireu durante um tempo. O voto de nazireu durante um tempo. Tá? E Rav Yeshua, para ser sumo sacerdote, ele vai ter que ter outros sacerdotes para ser sumo sobre eles. Né? Exato, exatamente. Gostei do argumento. Mas aí o Keifa vem falar, né? Vós sois sacerdotes, não sei aquela coisa toda. Mas enfim, pessoal do reino dos sacerdotes. É complicado. Zacarias, vamos lá. Vamos para Zacarias, que está melhor. Mais fácil lidar com Zacarias, né? Do que lidar com essas coisas aí. Zacarias 14. O WhatsApp está 98 conversas lá? Como é que tá lá? A última vez que eu fui ver meu WhatsApp, eu estava com 98 conversas. Só no grupo Bnei Mashiach. Vamos lá. Zacarias 14. Eu vou ler desde o 16. Todos os... porque eu sempre começo no subtítulo, né? Eu sempre começo no subtítulo por causa do assunto, para entender o contexto. E todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano a ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Quando?
Sim, de ano em ano, sim. De quanto em quanto tempo? A pergunta foi quando isso ocorreu. Isso aqui é no reino milenar. Isso. É Todos que restarem, né? os que restarem. Então haverá uma guerra anterior, Reino de Mashiach. reino de Mashiach. Dentro do reino de Mashiach, as nações subirão anualmente a Jerusalém para adorar o rei. Ok? Adorar quem? O rei. Quem é o rei? Hashem. Hashem. Mas como é? Não é o Mashiach? Não, porque você lê aqui de forma despretensiosa e você é levado a crer que eles vão adorar o Mashiach. Está dizendo aqui que eles vão adorar o Mashiach? Se o procurador Yeshua disse assim, o reino de Deus é esse, que creia a ti Como único Deus. Sim. Então, É o Senhor dos Exércitos. o Senhor dos Exércitos. Então eles vão adorar a Deus em Jerusalém. Ok? Mas por que o mesmo texto de Zacarias vai dizer que naquele dia os pés do Senhor, os pés do Eterno, e a palavra lá é Yod He Vav He, estarão sobre o Monte das Oliveiras? Agora, quero ver você sair dessa. Quero ver você sair dessa. Ficar no tempo. Hã? Ficar no tempo. Não, o tempo fica no Monte das Oliveiras? Não. Isso fala lá em Atos. Não, fala Zacarias. Não, Zacarias. mas junta, você está falando. Ele quer falar isso aí que é para dizer que está na Bíblia Radachá, que ele não conta como argumento. Não é isso. Porque é assim. Não, Zacarias fala que naquele dia os pés do Senhor, Yod He Vav He, a palavra lá, o Eterno, estará sobre o Monte das Oliveiras. vocês podem estar juntos. O Mashiach, tanto quanto cada um de nós, somos os pés de Hashem nesse mundo. Os pés significam o governo de Hashem nesse mundo. É o Malhut. Falei ontem na prédica. Os céus são o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. E quais são os pés de Hashem nesse mundo? Somos nós. Somos as árvores. Somos nós, Somos, Zabaquetão. somos nós. Hã? O Mashiach não pode também estar. Sim, é o Mashiach. Mashiach será o meio pelo qual os pés do Eterno estarão nesse mundo. Porque ele trará o reino do Eterno a este mundo. É metafórico. Não, eu estou falando isso porque sempre vai ter aquele que contra-argumenta usando esse texto para dizer que o Mashiach é o próprio Deus, né? Ou é o Deus, né? Eu estou falando, eu sei que eu estou errado de entrar nessas pautas, mas eu sei, lembrem-se. É uma pergunta que você evita. É uma pergunta que eu evito. Lembre-se de uma coisa. Esses dias um Raveiro falou para mim assim, deve estar nos assistindo agora. Ele falou, Orochi, esse é um tema tão básico que de repente não vale a pena nem o seu mexer. E eu disse para ele, olha, às vezes a gente precisa descer às profundezas para libertar os espíritos em prisão. Lembra esse texto que o pessoal interpreta errado? Isso é descer às profundezas. Descer às profundezas para salvar os espíritos de prisão. Ou seja, muitas vezes aquilo que é básico para a gente é preciso que você desça na altura daquela criança e fale, olha, uma coisa tão boba, tão fácil. Estávamos conversando hoje, Gabi, de que tem pessoas que, se a gente estivesse pregando para judeu, Exato. A gente está pregando para as nações. Nós estamos pregando, nós somos aqui. Se eu fosse escolher um profeta para nos representar, eu escolheria Jonas. Porque nós estamos pregando para um povo que não sabe a diferença entre a mão esquerda e a mão direita. Eu já coloquei a mão esquerda, que é a minha direita, e a mão direita. Nem eu sei. Bem, tio, que não sabe a diferença da esquerda e a direita. Mas não é, porque se o pessoal que está assistindo o vídeo, você pode ficar. Fiz isso intencionalmente, né? E todos os meus movimentos são friamente calculados. Não contavam com a minha astúcia. É que fica para eles é assim, é porque está espelhado. Ô, bicho. Meio assim, chateado. Nem chateado. Fica bem chateado, tô meio chateado. Yeshua, ele nunca disse, nenhum dos pessoas que escreveram os evangelhos, ele nunca falou que ele é Deus, ele nunca disse. Não, mas Serve como não importa o que você diz sobre você, importa o que dizem, né? Na cabeça de alguns. Ô México, peraí, só tem um que é bom. Exato. Mas esse não é o tema. Vamos voltar aqui para Zacarias 14. Diga. Tá vendo? A gente gira, cai nesse tema. Volta lá. Eu quero só entender. Aham. Então, lá quando
Não é o tema, mas eu levantei a lebre, né? Agora eu vou ter que aguentar, vai. Não, pergunta, querida, pergunta. Então, na verdade, quando está se falando lá que os pés do Eterno estão Mundo de Oliveiras no Monte da está se referindo ao reino de Mashiach. o reino de Mashiach. Porque o reino de Mashiach são os pés do Eterno nesse mundo. Porque o reino de Mashiach, não fala que ele é o reino de Deus, mas não é, mas o reino de Mashiach, não diz que Mashiach é Deus, não é. Não é? Mas não fala que Salomão se assentou no trono de Deus em Jerusalém. O trono de Deus é a própria cidade de Jerusalém. Então o Mashiach ele é os pés do Eterno nesse mundo, porque ele trará a justiça divina a esse mundo. Tá? Entendeu a ideia? Moshe não era Deus nesse mundo para nós? Fala, você será por Deus. É nesse sentido, né? Pelo amor de Deus, nesse sentido. Essa questão aqui de Zacarias 14. Também Judá pelejará contra Jerusalém. Em Jerusalém? A minha fala contra Jerusalém. É, temos que ver no original. Pega ali para mim o meu... Tá, deixa eu pegar. Pega o meu Tanakh, é um marronzinho que fica lá no finzinho. Lá. Deu confusão. Não. Não, mas a gente tem que ver lá no original, ok? Bom, vamos ver aqui. E todos os que restaram de Jerusalém... Não. É aquele... esse aí também serve, mas é aquele marronzinho lá, ó. Isso aí, esse marronzinho. Marronzinho, do lado disso. Uhum. É meio daltônico, rapaz. Ele falou pra mim, pega o marrom. Tem uns 3 marrons ali dentro. 2 é cor de vinho. Um era marrom. O pessoal falou pra mim assim esse dia na internet: ô Roxo, eu gosto da maneira como o senhor fala, porque é uma maneira meio despojada, assim, uma coisa meio. É uma forma dele dizer carinhosamente que é uma coisa meio bagunçada, né? Mas a gente entendeu o que ele quis dizer. Só que não. É que eu vou falar bem a verdade pra vocês, a gente aqui não tem protocolo, sabe? A gente não tem muito protocolo, não. O negócio da gente é ensinar, e aqui é uma sala de aula, e a gente quer que as pessoas se sintam assim, não é um programa de televisão. Uma sala de aula é exatamente É isso, exatamente. Não é nada aquela coisa formal, né? Você não pode nem sorrir. Não pode nem sorrir, né? Vamos lá, Zacarias 14. Aí, agora pronto, não termina mais o shiur hoje. Vamos entrar pela rápida lá dentro. O pessoal aqui tá louco para comer a sobremesa. Deixa eu explicar. Hoje teve carne no almoço. Só que a gente foi comer 2 horas da tarde, terminamos às 2h30. O pessoal não via a hora de dar 5h30 para poder comer a sobremesa de leite. Então, mas beleza, vamos tocar o barco. Vamos lá, esquece sobre Sobremesa. Zacarias, capítulo 14, verso... Qual que é o verso que você citou, Samuel? 14, vamos lá. Verso 14. Não, meu pai. Só trabalhar, fui pegar as minhas que também são marrom. Marrom, cara. Azul! Deixa quieto, vamos para o barco aqui. Lê para mim aí o texto. Qual é? Zacarias 14. 14. Judá pelejará em Jerusalém, na dita contra Jerusalém. E se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas. Lamento, a dela está melhor. O texto é bem claro dizendo aqui. Vegam Yehudá, e também Judá. Vegam Yehudá. Tilarem, guerreará. Ok? Bi Yerushalayim. Em Jerusalém. A dela está certa. Não é contra, não. Risca aí. Passa Errorex. Aquele Errorex antigo. Liquid paper. Ok? É em Jerusalém. O que significa? O Judá quem é? O povo judeu. O povo judeu hoje. Judá é o povo judeu hoje. Judá hoje é o povo judeu. Por que a gente não chama de povo de Israel? É o povo de Israel, mas é o povo judeu. Porque especificamente os únicos judeus que sobreviveram foram justamente os do reino de Judá.
Judá, Benjamim e Levi. Então, Judá são os judeus de hoje, a comunidade judaica de hoje, o povo judeu de hoje. Tá? A comunidade judaica não, o povo judeu de hoje. O povo judeu de hoje que está em Israel, ok? Então, o povo de Israel guerreará em Jerusalém. Todo Israel se voltará para proteger Jerusalém. Os judeus também que estão espalhados no mundo voltarão. É possível, porque na verdade o recolhimento dos judeus de todas as partes do mundo é parte do processo da redenção messiânica. E já está acontecendo. É o grande processo da aliá, do êxodo do povo judeu para Israel. A versão da Teve fala assim, ó, Judá entrará no combate de Jerusalém. É chamado grande êxodo, a saída das nações para Jerusalém, como aconteceu na época do Egito. Tá? Bom, vamos lá. 17, vamos pular direto para o 17, que é o que tem a ver aqui. Se alguma das famílias não subir, tal, se a família dos egípcios não subir, não haverá chuva, versículo 19, e esse será o castigo dos egípcios nas outras nações, que não subir a Jerusalém, não haverá chuva. Não, eu estou olhando, não é nosso. Não é nosso. Ok. Naquele dia, será gravado nas campainhas dos cavalos, santo ao Eterno. Por quê? O que tem a ver o cavalo, campainha? Cavalo, esse cavalo todo cheio de campainha. O que significa isso? Cavalo de guerra, essa é a palavra. O que quer dizer é que nesses dias Israel fará uma guerra santa. Que ninguém mais guerreará por território, por terra, por dinheiro. Haverá uma guerra santa. Não é a guerra santa dos jihadis islâmicos. Eles estarão lutando pela sua vida e para que se conclua o plano da redenção, quando o templo será finalmente reconstruído, Bezrat Hashem, ainda em nossos dias. Naquele dia se gravará nas caminhos dos cavalos, santo ao Eterno. E as panelas da casa do Eterno serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas de Jerusalém e Judá serão santas para o Eterno. Veja, na verdade, todo o território de Israel se tornará um grande templo. Não é apenas o templo, Jerusalém, mas todo o território de Israel. Uma das coisas que isso significa é que a Kasherut será vivida em sua excelência por todos. Não é? Diga no versículo. E não serão santos ao Senhor dos Exércitos, e todos os que oferecem sacrifícios virão e lançarão mão delas e cozerão. Quer dizer, todo Israel oferecerá sacrifício. Aí é fácil olhar para esse texto e falar, isso aqui é metafórico, sim. Panela metafórica. Panela metafórica. Cavalo metafórico. Naquele dia, já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Por que mercador? Porque houve um tempo no ápice do templo de Herodes, quando muitos dos levitas e sacerdotes tornaram-se cambistas. Eles vendiam os sacrifícios e cobravam. Você sabe qual que era a malandragem da época? Vou explicar para vocês. A Torá manda que somente se compre um sacrifício com os ciclos do santuário. O santuário cunhava moedas, era o shekel, que é o nome da moeda de Israel hoje em dia, o shekel hadash, o new shekel, o novo shekel. Ele tinha uma menorá desenhada, o Beit HaMikdash desenhado atrás, e escrito Kadosh, o templo sagrado. Você só podia usar essa moeda para comprar um determinado sacrifício. E como você adquiria essa moeda? No templo. Um câmbio. Trocando. Então você trazia dracmas romanas, por exemplo, e trocava por moedas no templo, e daí comprava o sacrifício. Quando a gente vai a Jerusalém, tem os vestígios do templo, você passa por ali, você tem ainda os vestígios das vendas, onde se vendiam os sacrifícios, e as barracas, não é as barracas, eram tipo caverninhas assim, feitas de pedra, onde ficavam os cambistas. A primeira coisa que você fazia era tirar o seu dinheiro e trocar por moeda do templo. Quando chegava a época das festas, eles especulavam a cotação do shekel. Um shekel que custava 10 dracmas passa a custar 25 dracmas. Por quê? Você é obrigado a comprar. É a cotação do dólar hoje.
Quanto mais dólar você precisa, mais ele sobe. Então esse câmbio é o que revoltou lá o Rav Yeshua, que ele chegou lá e ele destruiu a banca dos cambistas. Veja, não foi a banca dos que vendiam sacrifícios, mas a banca dos cambistas. Porque o preço do sacrifício não mudava. Mas os cambistas é que aproveitavam isso para cobrar mais pelas moedas do templo. Claro, obviamente. O erro não era vender as ofertas, no caso. Aham. O erro era o câmbio. O câmbio, porque a venda das ofertas está registrada na Torá. Trarão em dinheiro e comprarão as ofertas em Jerusalém. Eles subiam o câmbio da moeda. É a malandragem. Nesse dia não haverá mais isso aqui. Não haverá mais isso aqui. Oi? Não haverá mais. Não haverá. Malandro. Ah, malandro, mané. Não haverá mais a malandragem. Não haverá mais. Tá? A religião será purificada. Hoje a religião ela é utilizada como fonte de riqueza. A fé das pessoas é tratada como um produto. Tá? Isso não haverá mais. Por isso que fala que o falso profeta, o pai amaldiçoará, a mãe amaldiçoará. Muitos matarão o seu próprio filho que se disser um falso profeta. Tá? Eles virarão eles virarão lavradores de terra. Os falsos profetas se tornarão lavradores de terra. Vamos passar fome. Aquele negócio do capim e o terreno. Ok? Vamos lá. Entenderam aqui? Então, 9 de Ave não deve ser entendido como um dia da grande destruição. É o dia da grande destruição? É o nosso luto. Mas devemos olhar para frente. 9 de Ave é o grande anúncio. Porque para que isso aconteça, 9 de Ave teve que acontecer. Então, 9 de Ave é o grande começo e não o fim. Pois temos que ver o 9 de Ave também como esperança, né? Claro. Esperança que virá um novo tempo. Claro. E não esperar esse novo templo me veio a palavra e esqueci imediatamente. É de forma passiva. Não esperar passivamente pela chegada do templo. Entendendo que o templo depende de cada um de nós. Veaçuli, farão para mim. Vamos lutar para trazê-lo. Então, estamos construindo esse templo agora. O templo de hoje. Que depois que destruir... Depende de nós. Quando destruíram as nossas árvores... Não perca, né? É mais forte. Quando destruíram as nossas árvores, o que sobrou? Quando destruíram a nossa grande árvore no dia da grande tristeza, o que sobrou? Sobrou nós mesmos. As nozes. Nós somos e precisamos construir esse templo aqui. E se o primeiro templo foi destruído com ódio gratuito, o que construirá o segundo, se não o amor gratuito? E o terceiro fica no Braz. Aquele não conta. Aquele é o fake. O templo do Braz. Aquele é o famoso Xing Ling. Aquele é o famoso templo, só que não. Salomão, só que não. Aquele vai na contramão do texto que fala: não haverá mais mercadores na minha casa. Então essa é a maior prova que não é aquele. Ok? Não, claro que não. É o intriga da oposição. Tá bom. É isso por enquanto, é isso. Shalom lekulam. Ve shalom tzadikim.